Oiê, vamos falar de A Ilustre Casa de Ramírez? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar um pouco mais, e inclusive a você poder começar a ler a obra A Ilustre Casa de Ramírez, eu vou falar para você 5 coisas que você precisa saber para você ter uma melhor leitura e uma melhor interpretação sobre esta obra. O que eu quero que você entenda é que esse vídeo ele é mais direcionado ao caso de que você tem mais ou menos uma noção da história, você nunca leu a história, e você só sabe do título e você vai abrir o livro para você poder começar a ler. Eu acho que é uma obra muito densa, tem muita coisa acontecendo, e o Eça de Queiroz não é um cara que escreve de uma forma muito fácil, tem muitas leituras que você pode fazer para você poder ler. Então, pensando nesse escritor que ele tem como mesmo nível do que a gente poderia pensar, como é Fernando Pessoa e como é Machado de Assis, eu acho que é prudente a gente sempre ter algumas coisas para a gente poder ler antes, para poder encarar uma obra com muito mais facilidade. Então, não é uma obra impossível de se ler sem que você saiba alguma coisa antes. Mas eu acho que tem muita coisa que ajuda a gente a saber antes para poder entender melhor sobre a Ilustre Casa de Ramírez. A primeira coisa é que é uma obra do realismo português. Então a gente precisa entender que está se passando por um período de transição, que inclusive o Eça de Queiroz é a pessoa que vai realmente originalizar o realismo em Portugal com sua obra O Crime do Padre Amaro. Então a gente vai ter que há uma análise da sociedade portuguesa e com um grande foco em se fazer críticas em relação à burguesia e também à igreja. Então, muitas instituições que por muito tempo ficaram representadas como algo que é moral, que é ético, estão decaindo por conta de vários problemas pessoais das pessoas. Então, ou de enriquecimento ou de perda de valores. Então, não é de forma gratuita que essa obra, inclusive, fala muitas vezes do passado glorioso de Portugal e de se voltar a amar a pátria portuguesa, porque a atualidade do período da obra é realmente de que o período que Portugal está passando é de decadência. Outra coisa muito interessante do que se escreve o próprio Eça de Queiroz é que muitas das obras que ele escreve, ele sempre tem uma teoria a ser provada ou a ser destituída. Ou seja, ou ele vai falar que uma teoria dele que ele escreveu durante a obra está correta ou que está errada. Aqui a gente pode perceber que muito do que vai ser construindo nessa obra não é muito claro porque ele já não coloca diretamente o que é para se escrever. Tem muita gente que acha que a Ilustre Casa de Ramírez é um amadurecimento a mais do que a gente tem, inclusive chamado como até mesmo a obra-prima do que ele escreve. Tem muita gente que começa com lendo as obras de Eça de Queiroz, ou pelo Crime do Padre Amaro, ou se não de Cidade às Serras, ou se não de outros livros como o Primo Basílio, e aí, realmente, nesses livros, ele já estipula qual que é a teoria que ele vai comprovar ao longo de toda a obra. Aqui, eu acho que você pensar um pouquinho enquanto você vai lendo, qual que é a teoria que ele está querendo comprovar ao longo da história é uma coisa interessante de se perceber. Porque sim, ele está tentando provar para você um ponto, mas eu acho que é uma grande coisa de você ir ao longo da obra tentando perceber. Ué, o que ele está querendo provar nessa obra? Ou o que ele está querendo refutar? Uma das coisas que eu falei também, que é essa reclamação que existe em aspecto da burguesia e também da igreja, é de falar que a hipocrisia é um grande aspecto que temos da obra do realismo e especificamente da obra de Eça de Queiroz. Então falar da hipocrisia, que é essa coisa de você reclamar de uma atitude e você estar fazendo o mesmo, ou de você também ter essa parte da ironia, que é um comentário aparecer em uma situação que não é apropriada, é uma parte que você precisa analisar das obras do Eça de Queiroz. Especificamente essa obra que se fala muito de uma pessoa que tenta entrar numa sociedade e tenta mostrar o seu valor, só que ele não tem nem valor e nem carisma para poder entrar na sociedade. É um livro que não é muito longo, é um livro que dá para você poder conseguir realmente ler dentro de uma semana, ou se lá dentro de um mês, mas a obra mistura duas histórias ao mesmo tempo. Existe a parte do romance ficcional, que está se falando da história do Gonçalo, que ele é a personagem principal do que a gente está analisando da história, e também do romance histórico que está sendo escrito por Gonçalo sobre a sua família e inclusive da construção que temos da casa que é a Ilustre Casa de Ramírez. Então a gente vai ter tanto essa conexão com a história de Gonçalo e o que está acontecendo enquanto ele escreve essa obra durante o verão, quanto também que a gente tem desse contato com o romance histórico falando-se do antepassado de Gonçalo. E por fim, conectando-se até mesmo com o que eu falei, que existem essas duas histórias ao mesmo tempo, e que muitas vezes pode até mesmo ficar meio confuso, porque você não está percebendo quando que está acontecendo no período da narrativa, ou quando que está se voltando para o passado,
é que o Gonçalo é um homem fraco de um passado glorioso. É inevitável essa temática muitas vezes na literatura portuguesa. Então a gente tem que muitas das vezes fala-se do passado, que o passado é muito bonito, que o passado é glorioso, que Portugal era uma grande nação, e realmente era uma grande nação. Então, esse saudosismo do passado, essa coisa de se falar que o passado é glorioso e que o nome da família importa, é algo que vai sendo recorrente na literatura portuguesa como um todo. Mas especificamente nessa obra, a gente está falando de um burguês que está decaindo com o dinheiro que ele tem, e ele não consegue recuperar esse dinheiro, que, inclusive, ele não sabe o que ele vai fazer porque ele está com 30 anos. Ele já viveu o suficiente para não ter experiência, mas ele não tá vivendo perto do suficiente para ele morrer e não precisar se preocupar com esse dinheiro que não tá chegando. Então, essa escrita desse romance histórico é realmente para ele ver se ele consegue ganhar mais dinheiro, se inclusive ele consegue dar conta desse passado histórico que tem da família. Então a família tem um passado de lutas e revoltas, mas sempre tem uma tendência de que essa família, cada geração que vai passando, a família vai decaindo, apesar de ir sobrevivendo ao longo de toda a história de Portugal. Então, temos uma pessoa muito fraquinha, é uma pessoa muito pequena, para um passado tão grande que é o passado da história de Portugal, porque a própria família antecede a criação de Portugal, e ele é apenas um cara de 30 anos, calvo, que nem sabe o que vai fazer com a sua vida e o dinheiro dele tá acabando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 5 coisas que você precisa saber sobre a Ilustre Casa de Ramírez, que eu acho que pode ajudar muito você a você poder analisar melhor essa obra. Tem alguma coisa que você tá querendo saber antes de você ler, ou até mesmo que você tá lendo e você ficou com dúvidas sobre a Ilustre Casa de Ramírez? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira estudar literatura comigo, tem meu curso de literatura que você pode utilizar o cupom FEB24, que é de fevereiro de 2024, para você poder vir estudar comigo com um preço de R$40. Vale lembrar que você pode utilizar o curso de forma vitalícia e você vai ter o conteúdo desde o que a gente tem de todos os períodos literários e resumos também de livros. O link vai estar aqui embaixo do vídeo, ou você também pode escanear o código QR com a sua câmera do celular. E se você viu que o curso não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso de 30 dias. E caso você esteja estudando mais sobre a Ilustre Casa de Ramírez, tem esse vídeo que eu faço uma análise de cada um dos capítulos, explicando o contexto histórico e lendo alguns trechos para você poder entender mais sobre essa obra do Eça de Queiroz. Mas caso o que você queira estar sabendo mesmo mais da Ilustre Casa de Ramírez é de algumas perguntas possíveis a respeito dessa obra, tem esse vídeo que eu gravei falando sobre 5 perguntas possíveis a respeito de A Ilustre Casa de Ramírez. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!